Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 7. Você tem alguma história de fúria, ataque de cachorro, de animal? Você tem? Eu tenho algumas histórias. Eu tenho um amigo cristão, o nome dele é Sérgio. Ele é policial militar. A filha dele tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Menina linda, pequenininha. E ele tinha um pastor alemão enorme. E a filha começou a provocar, brincando, 6 anos, brincando, provocar, o cachorro se irritou, partiu para cima da filha dele. Mas o cachorro deu azar, porque ele estava numa antessala, limpando a pistola dele. E quando ele viu o cachorro, ele pegou o cachorro saltando para atacar a filha dele. E ele, com a pistola dentro da casa dele, já deu um tiro, o cachorro no alto matou, o cachorro morreu. No momento. Você conhece alguma história? Quem conhece aí uma história? Conhece? Eu não quero falar mal dele, mas a gente tem muita história de pitbull, né? Eu não quero falar mal do pitbull, mas tem muita história aí, complicada aí de pitbull também, né? Eu vi um vídeo que me fez muito mal, é uma criança, né, sendo atacada por um pitbull e ninguém conseguia tirar o pitbull de cima da criança, uma coisa horrível. Deus tenha misericórdia. Um vizinho nosso, Ulisses me falou que um vizinho nosso lá foi atacado pelo próprio cachorro, quase perdeu a boca ou o maxilar, alguma coisa assim. Hã? O Elir da Ivanilda foi atacado também. Leila já foi atacada por cachorro. Cadê a Leila? 3 cachorros, né? Ele não achou muita carne e deixou. Nós temos a irmã falecida, a irmã Maria. Irmã Maria falecida. Ela foi atacada por um pitbull e sobreviveu. O pitbull morreu. Não sei como é que foi. Mas vamos ao Salmo 7. Quem sabe ele tem alguma coisa a ver com isso. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinhe-me no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo-o pronto. Para ele, preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Versículo 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor,
segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Oremos. Senhor, fala conosco, palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Tua palavra não volta vazia, mas tudo faz como lhe apraz. Todos aqui viemos para cantar louvores a Ti, dedicar um pouco da nossa vida nesse dia, Senhor, exclusivamente ao louvor e à adoração. Todos viemos aqui em ações de graças, trouxemos sim nossas petições, mas todos aqui viemos reconhecendo que não há outro além de Ti. Tu és o Senhor, Tu reinas sobre tudo e sobre todos. Mas também aqui viemos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ninguém veio aqui para ouvir um homem, ouvir, Senhor, sobre qualquer outro assunto, senão a vontade de Deus, os decretos de Deus. Senhor, então, fala conosco. A Tua palavra seja, meu Deus, como uma seta e alcance o coração de cada um de nós. Que nós sejamos, Senhor, tocados por Ti. Nós oramos e pedimos, prepara-nos para a ceia, Senhor, para celebrarmos essa nossa salvação em Cristo Jesus, anunciando que Ele morreu, ressuscitou e voltará. Em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse salmo, meus irmãos, ele fala de Davi numa situação muito difícil que ele atravessou na sua vida. Na verdade, no realismo, na analogia, no simbolismo de Davi, é como uma criança indefesa dentro de um espaço onde eu vi uma cena, ninguém ajudaria. Estava sendo atacada por um cão feroz. Uma criança brincando na sua casa, ela cai do lado, né, onde estava um cão feroz, e ali ela é atacada até a morte. Ninguém viu, ninguém a defendeu. Imagina o terror, imagina o espanto, o sofrimento psicológico dessa criança antes de morrer sofreu. Assim também Davi, ele traz esse realismo, fazendo menção no versículo 2 de um leão. Você sabe que um leão, em média, um leão, se ele tiver uns 2, 4 anos, ele vai ter de 160 a 200 quilos. E dependendo do leão também, desde a sua cabeça até o fim, né, da sua cauda, do seu rabo, ele vai ter 2,5 metros, quem sabe 3 metros. Imagine você, 200 quilos, mas 200 quilos com mobilidade de um gatinho, para pular, para correr, com velocidade. E é assim o realismo de Davi, ele se vê numa situação semelhante a essa, ele se coloca assim. Ele está sendo muito honesto sobre a sua situação. Ele diz que se Deus não proteger, ele será destroçado. Ele está sozinho. Ele não tem ninguém para parar esse leão que vem de encontro à sua garganta. O texto diz que esse leão é feroz e ele está temeroso e ele pede a Deus socorro. Essa é a situação de Davi. Eu quero falar hoje sobre o refúgio na justiça de Deus e explicar esse salmo e dividir com os irmãos o que esse salmo, qual é a proposta desse salmo, né, por que esse salmo está escrito e por que isso aqui. Em primeiro lugar, eu acho que a Sociedade Bíblica nos ajudou um pouco, pois tem um subtítulo aí, dizendo Cantos de Davi, na minha Bíblia está assim, Cantos de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushê, benjamita. Então, tem um contexto aí, e esse canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito a essas palavras de Cushê, o benjamita, talvez a gente não sabe precisar, os especialistas da Bíblia, os eruditos, né, eles não sabem precisar qual foi o momento que aconteceu para Davi escrever esse salmo. Ele tem um link, ele tem uma correlação histórica, né, factual, mas não sabemos fazer o link. E não sabemos também quem é esse benjamita, não sabemos exatamente quem é esse benjamita.
nós não sabemos disso, quais foram as palavras que ele levantou, mas o que nós sabemos, irmãos, que essas palavras desse benjamita, ele deixou Davi de uma forma muito assustado, muito vulnerável. Ele correu risco. E se não fosse o Senhor a ajudá-lo, ele não conseguiria livramento. Ele disse, se o Senhor não me livrar, eu sou como um leão. Como é que eu vou enfrentar um leão? A gente sabe que na história de Davi, ele já enfrentara um leão, né, e um urso, mas não é o caso. Lá foi uma graça de Deus e ele não poderia se garantir que isso se repetisse. Agora, algumas coisas nos ajudam, irmãos, a nós criarmos aqui um contexto histórico, um enredo aproximado dessa realidade, para sabermos o que Davi, por que Davi escreveu esse salmo, o que esse salmo tem a ver com a gente, e o que esse salmo tem a ver com Jesus e com o Evangelho também. Bom, você sabe que o primeiro rei de Israel não foi Davi. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi? Foi Saul, e Saul era um benjamita. Saul era da tribo de Benjamim. Então, irmãos, descendente de Saul, essa família ficou muito furiosa e aborrecida com Davi, pois na troca de dinastia, e trocou a dinastia, Deus não aceitou ninguém da família de Saul, mas escolheu um homem segundo o seu coração, cujo trono jamais deixaria de ser ocupado por alguém da família de Davi, e é assim até hoje. Jesus, que é um descendente de Davi, ele está entronizado, ele ocupa o trono de Deus. Diga glória a Deus por isso. Nós temos aqui uma semelhança muito grande com Simei. Simei era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, ele jogou pedras em Davi. Então talvez, especulo eu, esse salmo pode estar se referindo a Simei. E a acusação era de que Davi não era legítimo, era de que Davi não tinha direito ao trono, era de que Davi, ele não era da família de Saul, era de que Davi, sendo ele da tribo de Judá, Davi, ele precisava ser um benjamita, precisava ser da tribo de Benjamim. Então, ele estava sendo atacado por isso. Então, nós chegamos aqui, irmãos, e o que a gente entende até aqui é que Davi, ele tem um contexto histórico aqui. É um membro da família de Saul que acusa Davi por ser rei e quer puni-lo, de alguma forma. E nós temos aqui também o imaginário de Davi, né, paralelo aqui, o imaginário, era o inimigo. Era um leão que queria arrancar a garganta dele. Então ele está muito assustado. Eu não sei se você já foi atacado por um animal feroz e ficou sem defesa. Espero que não, mas esse era o caso de Davi. E esse salmo, ele está falando sobre isso. Agora, irmãos, eu preciso explicar uma coisa importante para os irmãos. Os salmos, irmãos, são escritos muito antigos. E muitos deles não são escritos dentro do nosso contexto literário, dentro da nossa organização gramatical literária. Não era. Esse salmo em particular, ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura quiástica. A estrutura quiástica é uma obra de arte. É tipo um poema. Já sabe poema, quando você joga as palavras para cá e para lá e você vai organizando isso? Então, é uma estrutura quiástica, tipo de um X. E ele ia se encontrando. Era uma técnica literária muito antiga, organizando, né, de uma forma simétrica o texto, onde, na época isso era comum, as pessoas liam e logo percebiam isso. O ponto principal fica bem no meio do texto, e não no final e nem no início. Existem outros textos assim também, existem outros salmos, né? É uma forma artística, poética, né? E também de uma beleza sem par. Então aqui, esse salmo tem uma estrutura quiástica. E aí, a maneira que eu achei aqui de mostrar isso para os irmãos é, quem gosta de hambúrguer aqui, diga amém. Oh, glória a Deus, diga glória a Deus, irmão. Então, imagina você um hambúrguer. Então, tem o pão. Então, a primeira parte, ela não está em sequência. Ela vai lá, a primeira parte se junta com a última. A segunda parte se junta com a penúltima. A terceira parte se junta com a antepenúltima e tem o meio. Então, nós temos o pão, que é a primeira parte com a última. Nós temos chamado de alface aqui, que é a penúltima, que é a segunda parte com a penúltima. E nós temos aqui o queijo, que é
a terceira parte com a antepenúltima. E no meio está a carne, no meio principal. Então isso aqui é uma forma literária de se escrever na época que o povo de Israel, os hebreus, assim faziam. Quem entendeu, diga amém. Então, primeira parte, o 1 e 2 e o 17. A segunda parte, 3 e 7, 12 e 16. A terceira parte, 8 e 10. Para a gente entender, segundo a nossa maneira de escrever, que é uma sequência, né, ininterrupta, né, dos fatos, então nós teríamos que reescrever esse salmo assim: 1, 2, 17, 3, 7, 12, 16, 8, 10, 11 e o 9. Nós deveríamos fazer assim. Mas vamos entender aqui, irmãos. Primeiro, nós já falamos, né? Davi trata do realismo. Nesses versos 1 e 2 e o 17, é o seu realismo. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ler na sequência, né, do realismo dele. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. E aí você pula para o 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, ele está falando que ele está em perigo, mas ele crê no livramento de Deus. Ele está em perigo, mas ele crê que se Deus não fizer alguma coisa, ele crê que Deus vai fazer, mas só Deus fazendo, ele fica livre desse mal. É como uma criança vulnerável, né, a um animal selvagem. Então está organizado assim, o realismo de Davi. E agora a gente passa para a segunda parte, que é de 3 a 7, 12 e 16, onde a gente vai falar sobre o apelo de Davi. E aqui Davi faz o apelo. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, e eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espizinhe-me no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ele está falando isso. E ele fala semelhantemente do 12 a 16. Ele está fazendo um apelo, dizendo, Senhor, faz justiça. Faz justiça. Davi, irmãos, nada mais, nada menos, ele está pedindo a Deus justiça. Porque está confiante na sua inocência. Ele está sendo acusado, tem a ver com questões, né, sociopolíticas, tem a ver com questões dele estar no trono, e ele está sendo acusado por causa disso. Na segunda parte, né, de 12 a 16, ele está denunciando a maldade do inimigo e apelando pela intervenção de Deus. Então, na primeira ele diz, eu sou inocente, mas se eu sou culpado, o Senhor me atropela. Mas, Senhor, eu sou inocente. Olha, o Senhor, por favor, eles estão sendo maus comigo. Eu apelo pela tua intervenção na vida de quem está me acusando. Porque o que poderia se dar ali? Qual era o perigo? O perigo, irmãos, é de que esse levante, é de que essa crítica, é de que essa falsa denúncia, é de que essa esse articulado comentário contra Davi caísse no consenso do povo. Se caísse no consenso do povo, o povo não aceitava ele, removia ele e estava ferrado. Ele estava frito, ele estava enrascado. Então, ele tem medo, ele diz, se Deus não cuidar dessa acusação, porque, humanamente falando, na cultura da época, encontrava-se alguma lógica em cima disso aí. Ué, mas se o rei era Saul, Saul morreu, Jonatas também morreu, mas tem que ser da linhagem dele. O que Davi está fazendo aí? Não tem nada a ver com isso. Então precisava do selo do profeta Samuel, eles tinham que ouvir Samuel, mas só que estava vendo aqui esse levante aqui por outro lado. Quem entendeu, diga amém. Então, ele está colocando esse apelo. Dos versos 12 a 13, ele está dizendo, Deus é um vingador ativo. Se alguém está fazendo algo de errado, Deus vai vingar isso. E no 15:16, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o que os ímpios fazem consigo mesmos, né, eles vão colher. Eles vão colher, as pessoas colhem o que plantam.
Ele está dizendo isso quando ele fala nos versos 12 e 16. Você quer ver só? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto. Para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Então, volta para você mesmo. Sabe aquele negócio, né, que Paulo vai comentar sobre isso, né? O Novo Testamento comenta sobre isso, sobre de Deus não se zomba, o que a gente planta, a gente colhe. Então, eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Então, Davi aqui está fazendo um apelo desesperado a Deus de julgamento e de intervenção. E por último, irmãos, a gente tem nesse verso aí a esperança de Davi. Mas ele, no versículo 8, ele vai dizer assim: o Senhor julga os povos, julga-me segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Olha, irmãos, quando Davi está falando aqui, julga-me conforme a identidade, ele não está falando para salvação. Repete comigo, não é para salvação. Ele não está diante do tribunal de Cristo para ser julgado para a eternidade. Ele não está falando. Davi não é louco de falar sobre isso. Ele mesmo que disse, bem-aventurado aqueles cujos pecados são perdoados. Foi ele que disse isso. Então, ele não está falando aqui, ele está falando quanto aquele fato, em particular, quanto aquela cena, ele está inocente. Ele não está dizendo que está inocente com relação ao tribunal de Deus. Porque diante do tribunal de Deus, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Então, tem a diferença aqui, justiça particular, não universal. Ele não está pedindo para ser avaliado para a salvação. Mas sim ele quer ser avaliado nesse evento histórico, pontual e particular. É aquilo lá. Aí ele diz, Senhor, que julga-me segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim, com relação a esse fato. Então isso tem que ficar bastante claro para mim e para você também. Essa questão de justiça particular e justiça universal. Ele não está pedindo isso. E integridade pessoal é uma coisa. Integridade pessoal não é justiça própria. Integridade pessoal, né, é que você fez um negócio e você foi íntegro ali. Mas isso não quer dizer que você tem justiça própria. Justiça própria, meus irmãos, é como você dizendo assim, não, eu estou pronto para a salvação. Não, Davi não está dizendo isso. Davi está dizendo que com relação àquilo, ele foi correto. Não que diante de Deus ele tinha uma vida sempre e completamente correta, ele não está dizendo isso. Senão Davi seria presunçoso. E Davi aqui, irmãos, ele não é presunçoso. Ele não está sendo presunçoso. O assunto aqui é a sua integridade pessoal. Inocente, segundo o BO que abriram contra ele. Abriram um BO contra ele. Ele disse, olha, eu sou inocente nisso aí. O Senhor pode me julgar com relação a isso aí. Diferente de justiça própria, né? A justiça própria quer ganhar a salvação pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio desempenho. Somente, irmãos, exclusivamente, a justiça de Jesus nos torna aceitáveis para Deus. Nada que façamos, nenhuma justiça que tenhamos, nos habilita a sermos aceitáveis para Deus. Não existe isso. Talvez haja alguém aqui, hoje, nessa casa de oração, dizendo, se achando, se olhando no espelho, se autoavaliando, se autoaferindo, dizendo, Deus vai me receber porque eu não bebo, não fumo, nunca fui preso. Então Deus vai me aceitar? Não. Isso aí é uma integridade, né, própria, é diferente, uma integridade, mas nada disso faz de mim ou de você uma pessoa apta para a salvação. É a nossa integridade que nos torna, sim, utilizáveis para Deus, usados por Deus, isso sim. E nisso tudo, irmãos, é tudo encharcado com graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia na sua vida. Muita misericórdia. Diga para o seu vizinho, muita misericórdia de Deus. Então, irmãos, esse é o resumo do Salmo 7. E Davi está numa situação perigosíssima, como se alguém vulnerável junto com um leão, e esse leão está partindo para cima, e ele pede a Deus socorro do céu, e ele diz, Senhor, eu julgo os meus inimigos que estão me acusando, e olha a minha integridade, a minha consciência está limpa, ele está dizendo isso. E Davi, irmãos, ele está se voltando para Deus aí diante dessas acusações violentíssimas que ele está sofrendo, desse benjamita, que possuía, né, esse poder, acredito eu, de provocar um levante dentre o povo contra Davi. E Davi entende isso, e ele faz essa figura de linguagem,
dizendo que um leão destroçando uma presa, ele então apela para Deus, porque ele sabia que ele era inocente dessa acusação. Então, esse salmo, nós temos o realismo de Davi, nós temos o apelo de Davi, e agora nós temos a esperança de Davi. O Senhor, irmãos, o texto vai dizer no versículo 10, aí na sua Bíblia, vai dizer assim, olha, Deus, o versículo 8 vai dizer assim, o Senhor julga os povos, julga-me segundo a minha retidão e segundo a minha integridade que é em mim. Isso é o verso 8. Aí o verso 10 vai dizer assim, Deus é o meu escudo, Ele salva o reto de coração. Deus é o juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E aí nós temos a esperança de Davi, que ela está no Salmo, no versículo de número 9, vai dizer assim, essa é uma declaração de esperança que Davi faz aqui no versículo 9. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o verso de número 9? Você consegue ler comigo aí na sua Bíblia? Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Meus irmãos, o que Davi está pedindo aqui, humanamente falando, é uma utopia. Só divinamente falando, ele está aqui agarrado a uma esperança de um mundo melhor. Ele está agarrado à esperança de um mundo vindouro melhor. Davi está sonhando aqui, pois ele diz, cesse a malícia dos ímpios. Como é que vai cessar a malícia dos ímpios? Já viu o mundo que a gente vive? Você tem ligado ou visto as mídias, televisão, seja o que for, um mundo malicioso, um mundo violento, um mundo insaciável no que diz respeito a satisfazer ao preço de sangue, né, os seus caprichos e devaneios. Então ele diz, cessa a malícia dos ímpios. É impossível isso. Talvez Davi esteja prescrutando algo melhor, um país melhor, uma cidade melhor, um lugar melhor. Estabelece tu o justo. Pessoas justas hoje estão sendo injustiçadas, preteridas, abandonadas. Pessoas justas hoje, elas estão sendo perseguidas, demitidas, se não entrar no jogo, se não fizer o esquema, se não dançar a música. Isso é uma utopia, isso não tem como acontecer. Desde os tempos de Adão até os tempos de Davi, e hoje muito mais ainda. Então, quem sabe Davi, irmãos, ele está olhando para o futuro, se essa malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Eu não sei se você já foi acusado indevidamente, eu não sei se você já se viu à mercê, né, do julgamento, da palavra, né, da decisão de alguém que quer lhe prejudicar, e só o favor divino, só uma intervenção milagrosa de Deus poderia poupar você. Mas assim Davi estava, e ele está em agonia aqui de alma, mas está esperançoso. Ele é realista, mas ele também é um homem de fé. Ele vê que é como se um leão, mas ele também percebe o quanto ele ainda tem, meus irmãos, da parte de Deus. Ele diz, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Não foi isso que Isaías também sonhou? Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9, ele vai dizer assim, ó, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Ou seja, o leão comerá palha com o boi. O leão vai virar vegetariano e não vai mais atacar. A violência vai acabar. A criança de peito brincará sobre a toca de uma serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé,
que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Diga glória a Deus. Então, tanto Davi, que já enxergava o mundo por vir, o vindouro, ele faz menção no Salmo 7, como Isaías também, profeta evangélico. É interessante que Isaías é uma mini Bíblia, tem 66 capítulos. Ele, quando vai, né, de 27, 39, isso é uma mudança. O Novo Testamento começa com João Batista e o meio, né, do livro de Isaías começa também com esse anúncio. Isaías é um livro incrível. Aqui nós vemos, irmãos, Davi sonhando. Todos nós desejamos um mundo assim, um mundo sem violência, um mundo melhor. Mas não existe nada aqui nesse mundo, nem a ciência quântica, nem a internet, absolutamente nada nesse mundo nós temos para criar um mundo melhor. Esse mundo não tem solução. A grande questão, irmãos, que Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus já estabeleceu esse mundo novo, esse novo céu, essa nova terra, já está pronta, onde o ímpio e toda a impiedade já não haverá. E aqueles justos que justificaram foram pelo sangue do Cordeiro, lá habitarão. Não haverá dor, não haverá guerra, não haverá rancor, não haverá doença, não haverá choro, não haverá luto, não haverá epidemia, não haverá concorrência, não haverá capitalismo, nem muito menos consumismo. E jamais nos esqueceremos do marxismo. Tudo isso vai acabar. Agora, a grande questão é se nós estaremos lá. Pergunta ao seu vizinho, tem certeza que você vai estar lá? Tem certeza que você vai estar lá? Porque, irmãos, a resposta tem a ver se você confia ou não em Jesus completamente para estar lá com Ele. Se você confia ou não em Jesus para estar lá com Ele. Essa é a questão. Porque, preste atenção, meus irmãos, assim como houve um fato histórico aqui, de um inimigo que falava mal de Davi, dizendo, você não tem direito de estar aí. Assim como havia um inimigo, possivelmente, especulo eu, Simei, benjamita, assim como Simei estava dizendo, você não tem que estar aí, e isso poderia provocar um levante, e Davi correu risco. Davi correu tanto risco, que a analogia que ele faz, ele traz esse realismo, exemplificando como sendo ele diante de um leão feroz, pronto para pegar a garganta dele. Ele não tinha chance de ser salvo. Assim como, irmãos, esse leão estava para Davi, assim como Simei estava atacando e Davi não ia sobreviver se Deus não intervisse, assim também você e eu. Nós temos um inimigo, meus irmãos, que também o Novo Testamento vai chamar ele de leão. Apocalipse, Pedro vai chamar ele de leão, que anda ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Apocalipse vai chamar ele de acusador dos irmãos. Assim também nós temos, irmãos, um acusador, que, a semelhança de Davi, que se viu completamente vulnerável diante de acusações que poderiam deportá-lo, que poderiam destroná-lo, que poderiam fazer com que ele fosse até morto, porque se uma outra dinastia chegasse, teriam que matar ele. Então Davi se viu amedrontado, mas confiante no Senhor, sabendo que em Deus ele encontraria refúgio, assim como um leão, assim como um cachorro feroz ataca uma criança. Assim está a humanidade e a vida de qualquer um aqui nessa sala, qualquer um nesse lugar, está da mesma forma para com o pecado, para com o diabo e para com Satanás. São feras, meus irmãos, que foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário. Lá, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele venceu o diabo. Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. Esses animais, ou essas circunstâncias, ou esses fatores, ou esses alimentos, eram para nós, irmãos, nós como crianças, e eles como leões ferozes, 200 quilos, 3 metros e tantos de comprimento, nos atacando. Não há chance para nós, a não ser que nós nos refugiemos no Senhor, a não ser que nós, irmãos, sejamos inocentados de toda a nossa culpa. Era a única maneira disso acontecer. E aí Davi, irmãos, ele termina o Salmo 7, no versículo 17. Você pode ler na sua Bíblia aí, antes da gente prosseguir aqui? Quem pode ler na sua Bíblia aí? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça,
e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi, ele diz, tem um leão, vai me atacar, eu não tenho saída, eu não tenho escape, eu não tenho ajuda, eu estou sozinho. Mas no versículo 17 ele diz, eu porém renderei graças. Então ele diz, eu vou sobreviver, segundo a sua justiça. Ele estava sendo atacado injustamente e de ser um homem injusto, mas ele diz, segundo a sua justiça, eu renderei graças, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Diga glória a Deus por isso. Então primeiro, irmãos, eu quero que você me entenda e faça esse paralelo. Assim como uma criança está para ser atacada por um leão, assim como Davi estava enfrentando esse levante desse benjamita, assim eu e você e toda a igreja estamos, irmãos, se não estamos em Cristo, estamos vulneráveis a esse ataque do mal contra as nossas vidas. Mas Davi, ele aqui enxergando esse novo céu, essa nova terra, enxergando esse livramento, enxergando essa vida vindoura, ele diz assim no versículo de número 17. Eu, porém, repete comigo, eu, porém, renderei graças ao Senhor. Porém, contudo, essa sentença adversativa, eu, porém, opa, peraí, eu tenho um acusador, eu tenho inimigo, mas eu, porém, eu renderei graças ao Senhor. A nossa gratidão a Deus, precisamos render. Eu renderei graças ao Senhor. Por que ele vai render graças ao Senhor? Por que você nessa noite tem que render graças ao Senhor? Por que todos nós precisamos render graças ao Senhor? Ele explica, irmãos, por que isso acontece. Renderei graças ao Senhor, e ele diz, segundo a sua justiça. Diga, segundo a sua justiça. Essa palavra usada aqui, justiça, no seu original, segundo a sua providência em Cristo de nos justificar. É a justiça passiva de Deus, é a providência de Deus. E o nome da justiça de Deus é Jesus. Jesus, ele é o justo e o justificador. Deus ele justifica e ele é o justo. Justo e justificador. Ele cumpre nele mesmo a penalidade de morte. A culpabilidade ele assume toda por causa do nosso pecado. E Davi diz, tem um leão, ninguém escapa dele. Eu, porém, não. Eu, porém, vou dar glórias a Deus. Eu vou dar graça a Deus, segundo a sua justiça. E nós, irmãos, estamos aqui para dar graças a Deus, segundo a justiça que nos foi imputada, segundo a justiça que nos foi transferida, segundo a justiça que nos foi outorgada, segundo a justiça que nos foi dada, doada. Nós fomos justificados. Diga glória a Deus por isso. Nós fomos justificados, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá pelos idos do capítulo 8, ele vai dizer assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus, que por eles morreu? Quem? Não há mais acusação para nós, irmãos. Davi estava sendo acusado, nós temos um acusador, mas Davi também estava sendo acusado, nós temos um acusador. Mas Davi diz, eu, porém, te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por causa da tua justiça, segundo a tua justiça, e o nome da justiça de Deus se chama o Senhor Jesus. Ele é Jesus é a nossa, pode dizer isso? Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Então, quando você pensar na sua salvação, você tem que pensar o seguinte, não tinha chance de você ser salvo. Assim como não tem chance, e eu vi o vídeo, é um vídeo muito ruim de ver, uma criança, 2, 4 anos, sendo devorada por um animal, não tinha chance para ela. O que ela vai fazer? Não tem chance para ela. Eu vi uma outra cena de um pitbull que nem o dono e nem o vizinho, ninguém conseguiu arrancar a criança da boca do cachorro. Não tem chance. Também, meus irmãos, para você e para mim não tem chance. Não tinha chance de eu ter salvo. Não tinha chance da gente ser salvo. A não ser que nós nos refugiemos em Jesus. Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Segundo a sua providência em Cristo Jesus, de nos justificar, irmãos. Ele diz assim, né? Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então ele vai render graças, segundo a justiça, e ele diz, segundo a sua providência em Cristo de nos justificar, eu vou cantar louvores ao Altíssimo, ao Deus Pai,
por ter enviado seu Filho. E a palavra aqui, irmãos, que ele usa, né, não é nem Adonai, é Elohim que ele usa aqui, falando sobre Deus na sua trindade. Ele diz, olha, eu renderei graças ao Senhor. E ele fala aqui da trindade, olha, eu vou segundo a justiça, né, e cantarei louvores ao Senhor da minha vida. Meus irmãos, eu quero lembrar nessa igreja antes da ceia, que Jesus, ele abriu o caminho para a nossa salvação e se tornou o nosso refúgio. Ele é a nossa justiça. Não existe nada e ninguém que possa proteger você da ira vindoura, das acusações do diabo, do poder do pecado e da persuasão maligna desse mundo. São poderes contra nós, invencíveis, irmãos, imbatíveis, são irremovíveis. Esses poderes estão aí agindo nas nossas vidas. Agora existe um que é maior, existe um que venceu a morte, existe um que fechou a boca do leão, existe um, meus irmãos, que venceu o pecado, e ele virou o nosso refúgio, ele virou a nossa segurança. Jesus, irmãos, assim como um leão ou um cão feroz, nos acusa, e com razão, pois somos pecadores. Seríamos despedaçados, irmãos, se todos os nossos pecados fossem levados em conta. Seríamos destroçados, meus irmãos, se todos os nossos pensamentos eles fossem revelados ou projetados nessa projeção aqui. Meus irmãos, se as intenções dos nossos corações todas fossem registradas num livro, nós seríamos despedaçados vivos, condenados a uma existência eterna, fora e longe de Deus, em escuridão sem fim, em dor atroz, onde o fogo não cessa. Nós estaríamos ali, porque nós não tínhamos chance, irmãos. Não existe nada que eu fizesse, eu ou você, não existe nada, nenhum movimento, nenhuma justiça, nenhuma esmola, nenhuma caridade que nos ajudasse a nos livrar dessa tão grande condenação, de nos tirar do direito de sermos filhos de Deus, nada. Mas Jesus nos faz justos quando em fé nele nós nos refugiamos. Quando você olha para Jesus, olha para a cruz vazia e diz, o meu Senhor ali morreu, o meu Senhor ali foi pendurado, foi morto, o meu Senhor foi sepultado, o meu Senhor ao terceiro dia, ele ressuscitou, o meu Senhor, logo após, ele ascendeu aos céus, o meu Senhor voltará, o meu Senhor pagou pelos meus pecados, o meu Senhor me fez filho de Deus. Quando nós depositamos fé nele, nós estamos refugiados. E aí nós podemos dizer, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus é tremendo, irmãos, Deus é maravilhoso. Esse salmo, ele fala sobre o refúgio na justiça de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para celebrar a ceia. E a ceia, ao celebrarmos, nós estamos reafirmando o que o Senhor afirmou. Que sem Ele nós nada podemos. Que foi Ele que pagou o preço por nós. E agora, irmãos, nós, nesse lugar de refúgio que se chama Jesus, nós, quanto à ira de Deus, nós nos tornamos inculpáveis. Quanto aos ataques das acusações dos nossos pecados, que são verdadeiros, nós nos tornamos justificados. Quanto à morte, meus irmãos, nós nos tornamos pessoas que não morrem mais. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade que esse corpo vai voltar ao pó, ficará lá por um tempo e depois vai ser ressuscitado. Mas a nossa alma não morre, meus irmãos. É mais rápido que um piscar de olhos. Ao morrermos, compareceremos no Senhor. Estaremos no Senhor, estaremos com o Senhor, aguardando a finalização de tudo na ressurreição. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que grande obra Deus fez na sua vida e na minha vida também.
Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, segundo o Salmo 7, que as acusações, elas estavam presentes na mesa do juiz. Mas Deus proveu para nós uma justiça e nos transferiu essa justiça. E nós agora nos refugiamos na justiça de Deus. E refugiados nessa justiça de Deus, nós podemos afirmar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós podemos afirmar, eu renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quem entende isso, diga amém. Sabe, meus irmãos, esse nosso Deus, Ele pagou um alto preço para intervir e concretizar o plano do Pai em se tornar a nossa justificação, em se tornar o nosso refúgio. Hoje, nós estamos aqui e devemos viver assim, para dar reconhecimento a Ele, para nós vivemos assim, rendendo graças ao Senhor, todo dia, toda hora, todo mundo. Obrigado, Senhor, por ser o meu refúgio. Obrigado, Senhor, por ser a minha salvação. Obrigado, Senhor, por ser a minha fortaleza. Obrigado, Senhor, por ter me livrado do mal. Obrigado, Senhor, por ter me livrado do poder do pecado, da ação do mundo e da morte. Obrigado, e sobretudo, da ira vindoura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou te dar graça segundo a tua justiça. Nós, irmãos, vamos herdar a vida eterna, não por causa da gente. Nós vamos um dia pisar na nova cidade de Jerusalém, não porque nós fizemos por onde para isso. Jesus fez tudo e nos presenteou com essa graça. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu quero dizer para você, não saia do refúgio. Não saia do refúgio, permaneça no refúgio. Permaneça firme no Senhor. Permaneça no refúgio, permaneça reconhecendo, permaneça depositando fé, permaneça condignamente diante do Senhor, dizendo, eu estou abrigado, eu estou refugiado, eu estou coberto, eu estou protegido, eu estou debaixo das asas do Altíssimo, como diz o salmista no Salmo 91, o que habita na sombra do Onipotente, o que está debaixo das asas do Altíssimo, esse sim tem plena proteção, que você viva protegido de todo mal que um dia foi contra mim e um dia foi contra você. Eu queria que você repetisse algo comigo. Senhor Jesus Cristo, Tu és o refúgio da minha alma, na Tua justiça eu me refugio. Amém.